Boa noite a todos. Antes de falar sobre o texto, sobre a palavra, uma boa notícia à igreja. Acabou de chegar o gelo lá atrás, no bebedouro. Você que foi lá beber água, a água estava quente. A água quente é ruim demais, não mata a sede, dá mais sede, né, querido? Então chegou o gelo, já tem uns irmãos lá sendo agraciados, tomando água geladinha. Então você que estava com sede, pode dar um pulinho, não vai todo mundo de uma vez só, né? Faz uma escala, vai 5, vem 5, daqui a pouco vai mais 5. Amém? Abra sua Bíblia junto comigo, Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2, versículo 1 ao 7. À medida que você achar o texto na palavra de Deus, pode assim mudar de posição e ficar em pé. Quem achou diz amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu de completarem-se-lhe os dias, e ela deu luz o seu filho primogênito, enfaixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, sempre, Deus, é com muita alegria que nós nos reunimos aqui na Tua casa para louvar, para glorificar e para exaltar o Teu santo nome. Ó Deus, e num período tão especial do ano, período esse, Senhor, a se aproximar do dia 25 de dezembro, dia este, ó Pai, que nós comemoramos o Seu nascimento, e nessa noite iremos falar sobre o Seu nascimento, sobre a anunciação da vinda do Messias, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade para falar, para ministrar, para agir e para estabelecer o Teu querer aqui nessa noite. É o que eu te peço em nome de Jesus, amém e amém. Podeis assentar, querido. Ao sentar, vira para essa pessoa abençoada que está do seu lado, dá o melhor sorriso que você tem para ela e diz assim: quarta-feira tem rabanada. Aleluia. Tem gente que fica feliz, né? Porque quarta-feira tem rabanada frita, tem rabanada assada, tem rabanada recheada, tem rabanada tradicional, né? Fato é que tem de todos os jeitos. E a gente na igreja, a gente tem a preocupação de falar para você: ei, Natal não é só rabanada, Natal não é só ceia, Natal também é nascimento do Rei dos Reis. Natal é nascimento do Messias, do Salvador, daquele que veio ao mundo para mudar a nossa história. Mas fato é que tudo isso faz parte também do Natal. Ontem, pregando na juventude, eu até brincava, porque eu só gosto de rabanada quente, frita na hora. Tem alguém que é assim também, desse jeito? Só na hora? Amém, querido. Eu estou querendo formar um grupo, para eu não me sentir tão sozinho, porque lá em casa me colocam de lado. Lá em casa falam que eu sou uma pessoa estranha, que eu só gosto quente na hora, né? Mas fato é que isso faz parte de toda a celebração do Natal. E nessa noite eu quero te convidar a pensar sobre o nascimento de Jesus. Tudo o que aconteceu ali no início, no nascimento, e começando aí em Lucas capítulo 2, do versículo 1 ao 7. Primeiro é necessário entender quem foi Lucas. Nós temos 4 evangelhos na Bíblia Sagrada. Nós temos o evangelho de Mateus, nós temos o evangelho de Marcos, nós temos o evangelho de Lucas e o evangelho de João. Cada um com a sua característica, cada um com a sua parte detalhosa. E Lucas tem uma particularidade, porque Lucas é o único autor da Bíblia que não era judeu. Lucas é o único gentio que teve a bênção de fazer parte desse seleto grupo de autores da palavra de Deus. Mas por que, pastor, então Lucas é o único que entra nesse time?
porque Lucas é o único que teve essa graça, que recebeu essa dádiva de ser um dos autores da palavra de Deus, não sendo judeu, sendo ele um gentio. Lucas, ele tinha por profissão a medicina, ele era um médico, e Lucas era grego, e ele fazia parte da caravana do apóstolo Paulo. Lucas, aonde o apóstolo Paulo ia, nas suas 3 viagens missionárias, Lucas estava perto, Lucas estava ao lado, e Lucas também já começara a seguir os discípulos de Jesus. Então Lucas acompanhou tudo o que aconteceu nos tempos bíblicos, no que Jesus fez, no que ele realizou, e Lucas, ele começa a anotar tudo, e de forma muito detalhada, ele começa a contar a história de Jesus. Se nós abrirmos aí a sua Bíblia, você estava com ela aberta, em Lucas capítulo 2, eu te convido a voltar um capítulo, em Lucas capítulo 1, e ver como que Lucas, ele declara como será o seu livro. Ele diz assim, Lucas capítulo 1, versículo 1, visto que muitos houve que empreenderam uma narração. Então ele está dizendo que muitos decidiram contar sobre Jesus. Muitos decidiram falar sobre a história e a pessoa de Jesus. Mas ele diz, empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. Igualmente a mim, me pareceu bem, depois de acurada investigação. Então Lucas, ele não fala somente aquilo que ele ouviu, não somente aquilo que ele viu, mas ele faz uma acurada investigação. Ele diz, depois de uma acurada investigação de tudo, desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Então é com um propósito que Lucas escreve o seu evangelho. Lucas escreve o seu evangelho com um propósito de falar, olha, a história que estão contando sobre o Cristo, a história que estão falando aí, que é o evangelho, não é algo inventado, não é algo contado a 4 paredes, mas é algo que é confirmado com fatos históricos. E Lucas tem a preocupação de fazer isso de forma detalhada, como se alguém, você talvez conheça alguém na sua família, que quando vai contar uma história, ele não conta omitindo fatos, ele conta detalhadamente. A história você poderia contar em 5 minutos, mas a pessoa, de tão detalhada que ela vai contando trecho por trecho. Se as pessoas estavam, um tinha camisa amarela, o outro vermelha, o outro roxa, ele conta. É sobre isso que Lucas está dizendo. Ele está falando, olha, eu fiz uma acurada investigação e eu vou te contar de forma detalhada quem é Jesus e qual foi a obra que Jesus deixou aqui na terra. Esse é o livro que nós estamos nos debruçando aqui nessa noite. É sobre esse livro que nós iremos ver como que foi o nascimento de Jesus e como que Lucas conta esse nascimento de Jesus. E no capítulo que nós lemos, Lucas capítulo 2, ele começa da seguinte forma, dizendo: naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. Ele está falando sobre o período onde Maria já estava com 9 meses de gestação. Jesus já estava prestes a vir ao mundo. Jesus já estava ali, já dando os seus chutes, já estava se aguardando, esperando a vinda dele. Porém, é fato que havia uma promessa. E José e Maria não estavam habitando em Judeia, mas José e Maria estavam na Galileia. Eles estavam em Nazaré. E diz a profecia em Miqueias capítulo 5, versículo 2, você anota aí na sua Bíblia, depois você lê em casa. Miqueias capítulo 5, versículo 2 diz que o Messias, ele nasceria em Belém de Judá. Então não poderia. Maria já estava com seus 9 meses, e Maria estava ainda lá na Galileia. Maria estava a 110 quilômetros de Belém de Judá. Maria estava a 3 dias de viagem de onde o Messias deveria nascer. Não era somente nasceu o Messias, não era somente nasceu Jesus, mas havia uma profecia, havia uma promessa.
O Messias, ele não vai nascer na Galileia, ele não vai nascer em Nazaré, mas o Messias, ele vai nascer em Belém de Judá. E aí nós lemos Lucas capítulo 2 e passa desapercebido. A gente olha para Lucas capítulo 2 e diz: César Augusto fez um decreto. E a gente lê e vai passando abatido. E o que constava esse decreto? O povo de Israel naquela época era um país que era escravo de Roma. Então era o imperador de Roma que mandava e decretava, e tudo o que ele dizia era ordem, e todo mundo tinha que obedecer. César Augusto faz um decreto e diz: precisamos fazer um recenseamento, precisamos contar todos, e a contagem não pode ser aonde vocês estão, mas todo mundo tem que ir para o seu local de origem. Como se aqui hoje o Bolsonaro fizesse um recenseamento e dissesse: todo mundo vai ter que voltar para o seu local de origem. Eu não sairia de São Gonçalo, porque eu sou papa goiaba e não saio de São Gonçalo. Nasci em São Gonçalo, vivo em São Gonçalo e acredito que vou morrer em São Gonçalo. Mas talvez aqui alguns teriam que viajar para outro estado, teriam que ir para outras cidades, ir lá fazer o seu recenseamento, ir lá se alistar. E isso estava acontecendo aqui. E Maria e José eram de Belém de Judá. Então eles teriam que sair da onde eles estavam, Nazaré, na Galileia, andar 110 quilômetros. Eu fui pesquisar para que você tenha uma noção. O que são 110 quilômetros? É daqui a Casimiro de Abreu. É perto ou é longe? É longe. É daqui a Casimiro de Abreu. E o decreto diz: vocês precisam voltar à sua cidade natal. E a primeira coisa que eu quero chamar a tua atenção aqui nessa noite é que César Augusto, ele achava que ele detinha todo o poder. Ele achava que ele estava baixando um decreto. Ele achava que ele era a maior autoridade do mundo, e era ele que estava movendo as pessoas de um lado para o outro. Mas naquele momento que Augusto César, ele pega a sua caneta, ele assina aquele decreto, ele só está cumprindo uma profecia de Deus na vida de Jesus. Com isso eu quero te dizer, querido, que não há maior autoridade no mundo que seja do nosso Senhor. Que decretos eles são mudados, transformados e até mesmo impostos para que a vontade de Deus se estabeleça. Nós não sabemos, o texto ele não fala sobre isso. Ele não diz que José e Maria já estavam empreendendo uma viagem, mas o texto diz que o decreto imposto pelo imperador, esse sim, provoca a saída de José e Maria de Nazaré para ir até Belém de Judá. Havia um decreto daquela autoridade, só que o decreto que o imperador ele diz é na verdade para cumprir a vontade de Deus. Dentro de teologia, isso se chama a teologia da providência. É Deus ele agindo por trás da história para que a vontade dele se cumpra. Você sabe quando acontece algo no seu emprego, o seu chefe te chama e fala: ei fulano, hoje você pode sair meia hora antes do trabalho. E você não entende nada, porque o seu patrão não dá meia hora antes para você ir embora. Mas naquele dia ele chegou e do nada ele disse: você tem meia hora para ir embora. E você vai meia hora embora antes. E aí você escuta no rádio que aconteceu um acidente no horário que você sempre passava, no horário que você sempre estava ali transitando. E você lembra, foi Deus agindo, foi Deus operando, foi Deus usando a mão de alguém que era ímpio para me livrar, para me proteger. Todas as vezes que isso acontece, querido, entenda que isso é providência de Deus. É Deus guardando a sua vida, é Deus te protegendo. É Deus dizendo: não é para acontecer isso agora, eu estou te livrando, eu estou te guardando, a minha mão está sobre a sua vida. E Deus, Ele tem todo o poder em suas mãos. Não há autoridade na qual Deus não possa impor a autoridade dEle.
E nesse trecho da palavra de Deus nós vemos isso e aprendemos sobre isso. E quando eu olho para a beleza do texto, esse Deus que é soberano, esse Deus que estabelece a vontade dele sob decretos humanos, para que a vontade dele se estabeleça. Eu olho em alguns momentos da nossa vida esse Deus dizendo: por que você não se submete a mim? Por que você não entende que eu tenho o melhor para a sua vida, que eu estou no controle de todas as coisas, que é muito melhor você ouvir, entender e se submeter à minha vontade? Aqui nós olhamos para um trecho que um homem que era a maior autoridade do mundo na época, e o Senhor vai de encontro a ele, utiliza a vontade dele para que a sua vontade se realize. Deus impõe a autoridade dele sobre a autoridade daquele imperador romano. Fato é que Deus não deseja fazer assim comigo e com você, que já o conhecemos. O Senhor, ele espera que todos os decretos deles, de forma voluntária, se tornem uma realidade na nossa vida. Se Deus deseja que hoje nós venhamos entregar a nossa vida em suas mãos por completo. E às vezes você diz: mas pastor, nós estamos aqui na igreja. Se já estamos na igreja é porque a nossa vida está nas mãos do Senhor. Mas nós somos seres humanos e sabemos que nós colocamos algumas partes na mão de Deus e outras nós reservamos para nós mesmos. Nesse primeiro tópico da mensagem eu quero lhe demonstrar como que Deus, ele detém o controle de todas as coisas em suas mãos. Deus, ele usa a pena do imperador romano para fazer José e Maria sair de Nazaré da Galileia e ir para Belém de Judá. Um decreto dizendo: eu estou no controle de todas as coisas. O segundo passo é José e Maria empreender essa viagem, porque também não era algo fácil. As irmãs aqui que já estiveram grávidas sabe como que é o último mês de gestação, né? Difícil, né? Eu lembro que a Daniele, na gestação do João Pedro, com 8 meses teve que parar de trabalhar. Estava difícil de ir para o trabalho. E aqui o texto está dizendo que no 9º mês de gestação de Maria, Maria teve que empreender uma viagem de 110 quilômetros. José tinha um álibi. José poderia olhar para aquela situação e falar: eu não vou para o recenseamento, eu não vou até Belém de Judá, eu vou permanecer em Nazaré. Depois eu vejo como é que fica isso, porque minha mulher está com 9 meses. Como que eu vou sair daqui, caminhar 110 quilômetros, 3 dias de viagem? E a viagem não era fácil. Era viagem por montanhas, viagem por locais difíceis de acesso. Só que José e Maria também sabiam sobre a profecia. Sabia que era necessário ir para Belém de Judá. Sabia que era necessário empreender aquela grande jornada. E quando eu olho para esse trecho e vejo grande jornada, eu lembro de outros trechos da palavra de Deus, porque todo projeto grandioso de Deus, ele não começa com Deus dizendo o projeto e logo acontecendo, mas todo grande projeto de Deus inclui grandes jornadas. É necessário sair da zona de conforto. É necessário sair de um estágio onde eu digo: não, Deus prometeu, vai acontecer e pronto, e acabou. Não. Todas as vezes que Deus convida um homem, que Deus convida uma mulher, que Deus coloca um grande projeto em suas mãos, Deus convida também para uma grande jornada de caminhada. Foi assim que Deus fez com todos os homens da Bíblia. Foi assim que Deus fez com Abraão. Quando Deus chama Abraão, Deus fala: ei Abraão, vou fazer de você uma grande nação, fica aí esperando. Não. Quando Deus chama Abraão, Deus fala para Abraão: Abraão,
eu tenho um projeto, eu tenho um sonho, eu tenho um plano, mas é necessário que você saia do meio da sua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Isso é fé. Fé é crer no que Deus diz e se lançar naquilo que Ele está nos dizendo. Abraão não sabia para onde ele estava indo, mas Abraão ele foi, e Deus foi guiando, conduzindo. José e Maria também não sabiam se iam chegar em Belém de Judá. Talvez José, quando coloca o pé para o lado de fora, ele coloca o pé para o lado de fora de casa dizendo: meu Deus, como que eu vou caminhar 110 quilômetros com essa mulher grávida? 9 meses. Só que ele se lança, e ele começa a caminhar, e ele começa a andar, e ele enfrenta aquela grande jornada de fé. E não é diferente na minha vida e na sua vida. 2019 está acabando, 2020 está chegando aí. 2020 pode ser mais um ano da nossa vida, ou 2020 pode ser um ano que a gente sai de dentro da nossa casa e diz: eu vou começar uma grande jornada na minha vida, eu vou começar a fazer a diferença em 2020. 2020 vai ser um tempo que os sonhos e os projetos de Deus vão se cumprir através da minha vida, na vida dessa igreja. Todas as vezes que nós subimos para os cultos aqui em cima, a gente olha, e talvez alguns possam olhar e dizer: meu Deus, que desafio, é muita cadeira, é muito lugar. Eu quero dizer a você que todas as vezes que eu entro aqui nesse lugar, todas as vezes que a gente sobe para esses cultos aqui, o meu coração se enche de alegria, meu coração se enche de fé, meu coração se enche de esperança, porque Deus quer salvar e salvar muita gente. Sabe que essas cadeiras vazias não é clichê do pastor, mas essas cadeiras vazias é o seu primo, é o seu parente, é o seu vizinho, é aquele que Deus quer salvar, é aquele que Deus quer resgatar, é aquele que Deus quer fazer a diferença. Nós olhamos para a nossa igreja, e a nossa igreja é uma igreja munida de ferramentas, é uma igreja munida de instrumentalidade para salvar, para consolidar, para realizar o querer de Deus. Por isso que eu olho e percebo: é possível. Mas todo grande projeto de Deus passa por uma grande jornada de fé. Eu preciso primeiro me lançar nessa grande jornada de fé. Eu preciso ir de encontro àquilo que Deus já tem projetado. Maria e José estavam indo de encontro a uma profecia que tinha 700 anos de história. Miqueias capítulo 5 versículo 2. Foram 700 anos antes, Miqueias profetizando e dizendo: o Messias virá de Belém de Judá. Outra coisa que me chama a atenção é como que Deus ele projeta do jeito certo. Não é adiantado, não é atrasado, é no tempo certo. Você sabe como é repartição pública? Alguém que trabalha em repartição pública? Muitas coisas para assinar, muitas coisas para liberar, muitos projetos que ficam lá engavetados. Talvez esse projeto do recenseamento estava lá há muito tempo engavetado. O imperador olhava para ele e deixava de lado: agora não pode, agora. E aquele decreto sai no momento certo, na hora certa. Era o tempo certo da viagem e de chegar em Belém de Judá e Jesus nascer lá. Porque eles não iam lá para passar muito tempo. Eles iam lá para o recenseamento. Chegou lá, José, Maria, contou os dois, está liberado. Eles iam passar no máximo um dia em Belém de Judá. Então tinha que chegar no dia exato. E a gente sabe que até hoje, quando a gente marca cesariana, tem vezes que fura. João Pedro furou, chegou uma semana antes. Estava eu lá em casa, eu e a Daniele, aquela coisa de primeiro filho, a bolsa pronta já, todo mundo esperando ele para o dia 27 de outubro. E aí a gente ia fazer a última
a última consulta. E aí eu estou dormindo, porque marido, né, no último mês de gestação é expulso da cama, né? Estou eu dormindo na sala, expulso, aguardando, ela estava tomando banho, e aguardando a hora da gente ir para consulta. E aí ela diz: amor, a gente não vai mais para consulta. Aí o rapaz: que bênção, folga. Aí ela: não é folga não, a gente vai para a maternidade, estourou a bolsa. Uma semana antes, ele estava programado para o dia 27, ele chega dia 18 de outubro. Você que é antenado em data, em calendário, 18 de outubro é aniversário do Guanabara. Sabe para onde estava marcada a cesárea? Lá no HCN em Niterói. Você tem que passar onde tem um Guanabara. Eu não posso nem contar a história toda desse dia, porque senão eu nem prego. Mas a gente chega, e foi antes, com toda a tecnologia que nós temos em 2000, era 2011 o ano que ele nasceu. Toda a tecnologia que nós temos em 2011, ele adiantou uma semana. Agora nós estamos falando em 33 anos antes de Cristo. Como ser assertivo nessa época? Só o Todo-Poderoso, só o Rei dos Reis, só aquele que comanda todas as coisas e nada foge ao controle das suas mãos. É com esse mesmo rigor de detalhe que Ele cuida da minha vida e da sua vida. É com esse mesmo rigor que Ele tem pensado todos os dias da minha vida e da sua vida. Mas nós em alguns momentos queremos: não, Senhor, não é bem desse jeito. Há alguns momentos na nossa vida que nós queremos sentar à mesa com Deus e queremos debater os próximos 15 dias da nossa vida. Só que a palavra de Deus diz em Salmos que Ele já tem todos os dias da nossa vida em suas mãos. Ele já tem projetado a minha vida e a sua vida. Ele já tem exatamente aonde Ele quer nos colocar, aonde Ele quer causar um impacto com a nossa vida. Mas é necessário responder a esse chamado. José e Maria, quando saem da sua casa, quando eles saem lá da Galileia e eles se lançam para Belém de Judá, eles estão dizendo: Senhor, eu creio nesse projeto e eu vou viver esse projeto. 2020 talvez é o ano que Deus está esperando que você saia também da sua Nazaré, da sua Galileia, que você saia desse lugar onde te limita, desse lugar que você está, mas que não vai acontecer nada. José e Maria estavam em Nazaré, na Galileia, mas não era lá que o Messias ia nascer. Por isso era necessário sair dali. E você olha para o texto e percebe que Deus se utiliza de todos os recursos para nos tirar de onde a gente não tem que ficar. Deus utilizou a caneta do imperador, estabeleceu um decreto. Talvez haverão mudanças em 2020 na sua vida, que Deus vai utilizar o seu patrão, que nem cristão é, que Deus vai utilizar pessoas que você diz: não estou entendendo o que está acontecendo, mas é para te tirar de uma zona de conforto e te levar em direção ao sonho, ao projeto e ao que Deus tem para a sua vida. Porque nós estamos aqui nessa terra com um objetivo e um propósito, querido. Nós estamos aqui para anunciar, para fazer a diferença, para viver exatamente aquilo que Deus nos chamou para viver. Maria e José, quando vieram a esse mundo, já vieram com seus papéis estabelecidos. José, você vai ser o pai do meu filho na terra. Maria, quando veio a esse mundo, já veio sobre a vida dela a premissa: você vai ser a mãe do Messias. E eu e você, quem nós somos? Nós somos aqueles que, através do sacrifício na cruz do Calvário,
Somos filhos por adoção do Deus Todo-Poderoso. Somos irmãos desse Jesus. Somos aqueles que vão anunciar as boas novas. Nós somos aqueles que vão ser sal e luz em meio a essa geração. O diabo quer roubar isso do nosso coração. O diabo quer nos fazer e nos colocar em confusões, em conflitos. Mas nós precisamos nos lembrar dia após dia que nós temos um papel nessa geração: ser sal e luz. Nós somos aqueles que vão temperar e fazer a diferença. Nós somos aqueles que vão trazer a luz aonde a escuridão está tomando conta. Mas é necessário entrar por essa jornada de fé. É necessário sair dessa zona de conforto e entrar nessa caminhada. Essa caminhada envolve conhecimento. Essa caminhada envolve superação de desafios. Porque não foi fácil. 110 quilômetros, o cansaço bateu. Durante os 110 quilômetros, houveram dificuldades do terreno, houveram dificuldades do tempo, mas todas elas foram vencidas, e eles chegaram até onde Deus quis. Haverá dificuldade para você chegar aonde Deus quer, haverá resistência para que você não chegue, mas é necessário entender que o Deus que implanta o sonho e o projeto no coração é o mesmo Deus que guarda, que impulsiona e que vai contigo no caminho. A gente olha para o Salmo 23. O Salmo 23 é uma declaração de Davi dizendo: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Quando Davi declara isso, Davi tem a própria experiência dele no campo. Davi era aquele que dava vida pelas ovelhas. E por vezes, em batalhas, ele viu Deus o guardando, o protegendo e o acolhendo. E esse é o Deus que nós servimos. É um Deus que não nos abandona na grande jornada, mas é o Deus que, quando nós nos lançamos na grande jornada proposta por Ele, Ele vem junto conosco e nos guarda, e nos protege, e nos ampara, e cuida das nossas vidas. O texto vai dizer que eles chegam até Belém de Judá. Você está aí com a sua Bíblia aberta em Lucas, capítulo 2. Acompanha comigo. Diz assim, versículo 5. Quando eles colocam um pé em Belém de Judá, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, o texto não diz, mas quando eles chegam, imediatamente, eles chegaram ali em Belém de Judá. Estando eles ali, aconteceu que completaram-se os dias. Tradução rápida: estourou a bolsa. Jesus está chegando. E agora? Jesus nasce aqui mesmo. Vamos procurar uma hospedaria. Vamos procurar um lugar para Jesus. E você conhece, você já viu várias cantatas, você já viu várias peças, esquetes. Não tem lugar para Jesus. Está tudo cheio. Todo mundo foi para o recenseamento. Está todo mundo se alistando. Não tem lugar para Jesus. O texto vai dizer que Jesus é oferecido uma manjedoura. Se você abre o seu dicionário, você vai ver o que significa manjedoura. Tem muita gente que perde o significado de manjedoura. Acha que manjedoura é um berço simples, é um berço que para pessoas pobres. Não. Manjedoura é o lugar onde se coloca comida para animais. Manjedoura é quando você chegar num estábulo de vaca, cavalo, e você vê ali onde tem a comida, o nome daquilo é manjedoura. Foi isso que sobrou para Jesus. Não tinha a melhor maternidade, não tinha o melhor lugar para Jesus.
Hoje, quando nós recebemos a notícia que a nossa esposa está grávida, a gente já começa a sonhar com o quarto. Aonde vai ser o parto? Como vai ser o parto? Hoje tem parto que é televisionado para a família em casa. E se a gente pensasse, Jesus, ele merece disso. O melhor é desse jeito, é dessa maneira. Se alguém anunciasse e dissesse, olha, o Messias está nascendo hoje em Belém de Judá, aonde iriam procurar o nascimento de Jesus? Nas melhores hospedarias, nos melhores locais. Ninguém ia procurar na manjedoura. Só o que sobra para Jesus é a manjedoura. O texto aí de Lucas capítulo 2 diz que logo que Jesus nasce, Maria o envelopa e o coloca na manjedoura. Não é para chocar, não é para querer criar sentimentalismo em você, mas por certo, querido, aquele local era um local onde havia animais. Não era agradável o cheiro naquele local. A gente sabe hoje que é necessário higiene para um recém-nascido. E Jesus nasce ali naquela condição. Jesus chega ao mundo daquele jeito. E se nós pensássemos, mas por quê, pastor? Mas se fizéssemos um pulo na história, Jesus não sai de cena no mundo de forma diferente. Como que Jesus sai de cena? Jesus sai de cena nu, em uma cruz, sofrendo, padecendo, morrendo. A chegada de Jesus não foi diferente. A gente olha para a ida e se condói. Só que a chegada de Jesus também não foi fácil. A chegada dele aqui também foi difícil. Jesus nasceu, Jesus sofreu para morrer e morreu para nos salvar. Não foi fácil. Aquela manjedoura foi o primeiro local onde Jesus é colocado. Da manjedoura para a cruz. Foram 33 anos de hostilidade. Foram 33 anos sendo rejeitado. Foram 33 anos onde nós olhamos para a Bíblia e vemos um momento de multidão. Mas o momento de multidão não era pela palavra pregada, mas o momento de multidão era pelas bênçãos concedidas, pelas curas dadas. Há um momento que o discurso fica duro. E quando o discurso fica duro, Jesus percebe que a multidão diminui, que as pessoas estão indo embora. Jesus vira para os seus discípulos e diz: e vocês, quando que vocês vão? E aí Pedro dá uma das maiores declarações: para onde nós iremos, Senhor? Só tu tens a palavra de vida eterna. Pedro diz: a minha relação com o Senhor não é pelo que os meus olhos podem ver, pelo que os meus olhos contemplam, pelo que eu estou vendo, mas a minha relação com o Senhor transcende, vai além. Eu entendo que o Senhor veio fazer, realizar e construir. Por isso a minha aliança com o Senhor vai além. E sabe, querido, é essa certeza, essa confiança que nos faz entrar nas jornadas de fé, que vai nos garantir 2019 na presença do Senhor, 2020 na presença do Senhor, 2050 na presença do Senhor, porque a minha relação com Ele não é num plano material, mas a minha relação com Ele é eterna. Eu entendi quem Ele é. Quando Pedro olha para Jesus e diz: só tu tens a palavra de vida eterna, Pedro está dizendo: eu entendi quem o Senhor é. O Senhor não é somente um grande político, por isso que Ele não nasce em um trono, por isso Ele nasce em uma manjedoura.
Eu entendi que o Senhor não é um grande estadista que veio para libertar Israel do poder de Roma, porque se assim fosse, o seu final não seria uma cruz, mas o seu final seria em um trono. Só que eles não entenderam nada, porque a palavra de Deus vai nos dizer que esse Cristo, que tem um começo difícil e um final difícil, no meio, Ele nos deixa uma grande mensagem. Ele nos ensina que no jardim do Éden foi estabelecido uma dificuldade, um agravo, foi estabelecido um impedimento na relação entre o homem e Deus, mas que na cruz do Calvário, com o seu sangue sendo derramado, Ele estabeleceu uma nova aliança em Cristo Jesus. É isso que nós celebramos no dia 25 de dezembro. Celebramos aquele que fora prometido em Gênesis 3,15, aquele que nasceria de uma mulher, esmagaria a cabeça da serpente, aquele que nasceria de uma mulher, que derramaria o teu sangue na cruz do Calvário e que nos daria a condição e a possibilidade de viver em novidade de vida. Assim, Jesus chega ao mundo. Olhamos para o texto de Lucas 2, percebemos um decreto, percebemos uma jornada de fé e percebemos uma manjedoura em vez de um trono. Isso precisa gerar em nós reflexões de como que está a minha vida diante de Deus. Tenho valorizado essa entrega, tenho valorizado essa dedicação, tenho valorizado o que Deus fez pela minha vida. Como que está a minha jornada de fé? Eu estou parado em Nazaré ou estou indo para a minha Belém? São perguntas que o Espírito Santo te faz nessa noite. Você precisa de um decreto vindo da parte do imperador? Você não precisa. Hoje você precisa de uma palavra que te encoraja. E é isso que Deus está fazendo nessa noite contigo. Não é uma palavra que somente diz que você é pecador e que precisou de Cristo na cruz do Calvário. Não. Essa palavra fala sobre isso. Mas mais do que isso, essa palavra te diz: ei, uma vez que Cristo morreu na cruz do Calvário por você, agora é necessário que você empreenda uma jornada de fé, que você seja sal e luz, que você faça a diferença, que você faça como Maria e José. São 110 quilômetros que eu preciso andar. Eu não sei o que você precisa fazer hoje. Talvez você precisa largar alguns vícios, talvez você precisa largar alguns pecados que Deus já tem falado contigo ao longo de todo 2019, que é para largar, e você tem deixado para um dia, para o outro dia, para o próximo mês. Semana passada pregava uma mensagem falando sobre Ebenezer, querido. Ebenezer foi um lugar onde o povo de Israel teve uma grande derrota. Em um só dia eles perderam 34 mil soldados. E nesse mesmo dia os filisteus levaram a arca do Senhor. A arca do Senhor significa a presença de Deus no meio do seu povo. E os filisteus levaram a arca do Senhor. O texto vai dizer que não houve por parte de Israel empreender uma guerra para recuperar a arca. Eles olharam para aquela situação e disseram: levaram a arca, deixa. O texto vai dizer que a arca trouxe maldição para os filisteus. E ao trazer maldição para os filisteus colocaram a arca à disposição do povo de Israel. E o texto nos diz que o povo de Israel deixou os dias passar. Deixaram os dias passar a ponto
de passarem 20 anos sem a arca do Senhor. Acostumaram a se viver sem a presença do Senhor. Deixou de ter culto em Israel? Não. Continuou tendo culto em Israel. Deixou de se oferecer sacrifícios em Israel? Não. Continua oferecendo sacrifício. Mas a presença do Senhor não está mais ali. E por 20 anos eles caminham sem a arca do Senhor. Que jornada de fé é essa sem a presença de Deus? Não existe. Sem a presença de Deus não existe jornada de fé. Sem a presença de Deus o que existe é ritualidade. Sem a presença de Deus o que existe é culto solene. O que acontece sem a presença de Deus são cultos vazios que não inspiram, que não motivam e que não fazem diferença. Jesus nasce para encher a nossa vida de ânimo. Jesus nasce para encher a nossa vida de vigor. Jesus nasce para agir e operar através de nós. Não é mais eu, não sou mais você, mas agora é Cristo agindo através da sua vida. É isso que o apóstolo Paulo vai dizer em Gálatas capítulo 2, versículo 20. Não sou mais eu, mas Cristo vive em mim. A celebração de quarta-feira é uma celebração onde todos precisam perceber: Cristo age através de mim. Quando eu sorrio, é Cristo sorrindo. Quando eu estendo a mão para alguém, é Cristo estendendo a mão. Quando eu tenho domínio próprio, tolerância e calma, é Cristo me lembrando que eu não preciso ser colérico e intempestivo. Cristo agindo através de mim. É isso que precisa ser celebrado na noite de quarta-feira. Um Cristo que age, um Cristo que nasceu, mas que agora vive através das nossas vidas. Amém? Quero te convidar a ficar de pé nessa noite.